A gente passa uma vida lutando contra a própria realidade. A gente acredita de fato que a nossa vida é da maneira que a gente olha, da maneira que a gente aprende, da maneira que a gente convive o tempo todo. Isso faz com que acreditemos que a nossa vida é só e somente só aquilo que visualizamos, aquilo que é real. E não é. A vida nossa é o que a gente acredita que pode ser. O maior problema das pessoas é não saberem que tem um problema. Isso é tão natural na vida dela, no caso, os problemas que elas têm, que elas acabam então não tratando os problemas de maneira apropriada, não dando a atenção que de fato eles merecem. Me refiro aos problemas. E quais problemas essas pessoas têm e que não sabem? Vou te dar um simples exemplo da minha vida. Eu tive depressão no trabalho, eu tive dificuldades em fazer minha faculdade por falta de dinheiro. Eu tinha que escolher lá ou me alimentar ou tomar um suco, porque eu não tinha dinheiro para as duas coisas. Eu tive diversos momentos de incerteza na minha vida só por uma coisa: falta de dinheiro. Mas isso foi tão frequente durante toda a minha vida que eu nem sabia que eu tinha de fato um problema. Então, depois de várias leituras, de várias dedicações, de momentos assim que eu precisava de qualquer maneira entender o que estava acontecendo com a minha vida, foi o que eu acabei descobrindo um dos caras mais espetaculares relacionado à mente humana que já existe. Eu nunca imaginei que de fato existia uma ciência por trás dos maiores problemas das pessoas. Esse cara chama-se Bob Proctor. Ele é um americano e é um dos caras com uma das mentes mais brilhantes e uma das pessoas mais dedicadas a estudarem esse assunto. Ou seja, ele sabe exatamente qual o maior problema que as pessoas têm e não sabe que tem. Então, a ciência de Bob Proctor é muito clara. Ele sabe exatamente o que é a mente inteligente e a mente emocional. E diversas vezes, nas citações que ele faz, ele coloca a mente emocional como subconsciente. Isso é verdadeiro. Agora, o que está mais claro nos comentários dele é o quanto o nosso subconsciente é poderoso. A gente passa uma vida, agora voltando ao exemplo que eu dei no início do vídeo, a gente passa uma vida lutando contra a própria realidade. A gente acredita de fato que a nossa vida é da maneira que a gente olha, da maneira que a gente aprende, da maneira que a gente convive o tempo todo. Tudo que está ao nosso redor, a nossa mente inteligente vai alimentando e aos poucos isso acontece o quê? Sobe, fica gravado no nosso subconsciente. Isso molda a nossa vida. Isso faz com que acreditemos que a nossa vida é só e somente só aquilo que visualizamos, aquilo que é real. E não é. A vida nossa é o que a gente acredita que pode ser e mais nada do que isso. Bob Proctor coloca isso como algo assim muito óbvio, mas de tão óbvio que ele é, as pessoas acabam de alguma maneira não acreditando. A maioria das pessoas, 90% das pessoas. O meu exemplo é muito assim voltado para que você entenda o que eu estou falando. Falta de dinheiro. Eu, como eu disse, já tive depressão no trabalho, já tive dificuldade em pagar a faculdade, já, como é que se diz, penalizei a minha própria vida comendo de uma maneira que eu não gostaria porque eu não tinha dinheiro para isso. Familiares penalizados por falta de tratamento. Por que você não trata um familiar seu ou você mesmo com tratamento apropriado? Porque você não tem dinheiro. E você passou tanto tempo sem dinheiro que você nem sabe que você tem um problema relacionado a isso. Casais brigam por causa de dinheiro pelo menos uma vez por semana. Quer controlar os gastos, quer levar uma vida medíocre porque não tem dinheiro. E como você está setado, a sua mente está programada a isso devido aos seus anos vivendo na mesma situação, você não percebe. É o que Bob Proctor coloca na mesa. O seu subconsciente está programado porque ele passou uma vida inteira alimentando
o que você sempre viu, que você sempre teve contato, a sua realidade. Como assim que você não pode melhorar? Como assim que você vai levar uma vida trabalhando de sol a sol, das 8 às 5, de segunda a sexta, engolindo o sapo do chefe, trabalhando para pessoas incompetentes, que não têm a competência que você tem? Quem te disse que a vida é isso? Quem fez você acreditar que a vida é isso? Não é. Isso foi criado, isso foi aprendido. Isso não faz parte da sua realidade. E ponto final. Isso é difícil acreditar. Eu mesmo tenho muita dificuldade de acreditar nisso. E é por isso que eu exploro a mente humana. Como isso pode acontecer de uma maneira que não vivamos, que não sofremos de acordo com nós estamos imaginando. Simplesmente, claramente isso. O meu maior incômodo com a minha própria vida sempre foi entender por que eu estava assim, por que eu era assim, por que a minha família sofreu tanto para chegar onde chegou, por que meu pai saiu lá da roça e sofreu tanto para conquistar o que conquistou, para trazer o conforto para a nossa família, e muitas vezes ele não pensou nem no próprio conforto. Por que isso? Eu passei uma vida estudando isso. Eu queria entender de fato qual o padrão relacionado aos resultados que as pessoas obtinham. Meu pai mesmo, com as ações dele, com a coragem dele, com os riscos que ele correu, ele transformou a vida dele. Isso trouxe conforto para a nossa família. E qual o meu aprendizado em cima disso? Eu quero fazer a mesma coisa com a minha família, com meu filho. Agora, por que a minha mente, mesmo tendo o exemplo dentro de casa, certo? Por que a minha mente estava, como que se diz, limitada, a própria imaginação, eu falo, a não pensar que a minha vida poderia ser diferente? Porque o meu subconsciente estava programado aquilo. Ou seja, eu não acreditava que era possível. Então, quando eu passei a acreditar que eu poderia fazer algo, eu poderia ter uma conquista maior, eu poderia ganhar mais dinheiro, quando eu passei a acreditar nisso, a minha vida simplesmente se transformou. A minha vida foi moldada ao que eu de fato acreditava. 10 anos depois, o que aconteceu? Tudo o que eu esperava estava acontecendo na minha vida. Tudo foi visto antes de se tornar realidade. Só que para que você acredite que você pode, é algo de fato difícil. Mas por que é difícil? Porque você tem uma programação já pré-estabelecida no seu subconsciente. Só e somente só isso. Não há outra explicação para isso. Não há. Tudo que você tem hoje é resultado. E se você olhar ao seu redor, olhar para si e falar, bom, eu tenho isso. Isso é fruto do seu subconsciente, do que ele acredita. Você jamais pode continuar sendo o que você é. Continuar acreditando só na realidade, naquilo que você visualiza ao seu redor. Você precisa alimentar o seu subconsciente, a sua mente emocional com afirmações, mapa de sonhos, visualizações. Enquanto isso não te tornar real, não tornar claro para o seu subconsciente, você não vai melhorar. E ponto final. Não adianta. Seu subconsciente ele é muito mais poderoso do que você imagina. Seu subconsciente ele tem muito mais energia, muito mais controle sobre você do que você imagina. É só isso. Eu sei que é difícil de repente você entender essa mensagem que eu estou tentando passar através desse vídeo. E eu não te condeno, porque a nossa mente, como eu disse, ela assimila conteúdo aos poucos. E se há uma resistência em relação ao que eu estou te dizendo, é o seu subconsciente agindo sobre você. Não é um problema seu, não é um déficit de atenção, de inteligência seu. Não é, é só o seu subconsciente. Entenda isso. Tudo o que você acredita está relacionado a você ter ou não resultados. É só isso. Vamos supor que você esteja numa situação difícil, você jamais pode enxergar somente a realidade, porque essa realidade te alimenta. Você precisa ter fé no seu futuro. Você precisa já enxergar o seu futuro e materializá-lo de uma maneira que você tenha contato com ele todos os dias. Isso vai moldar o seu subconsciente em cima do que você busca. Isso vai trabalhar na sua mente emocional. E depois que isso for memorizado aqui dentro, toda vez que você for levantar da cama, você vai olhar para si
e vai falar, caramba, eu preciso agir assim, eu preciso agir daquela maneira. Por quê? Porque o seu subconsciente vai te cobrar. Eu vou deixar o link do vídeo do Bob Proctor aqui na descrição, dublado, para que você tenha mais compreensão desse assunto, uma melhor compreensão desse assunto, no caso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Deixe seu comentário também aí. Até o próximo vídeo.